Grato ao Senhor pela oportunidade de estarmos meditando em Tiago e trazendo encorajamentos, lições preciosas para a nossa caminhada com Jesus. Tiago nos ajuda a olharmos a provação e a tentação e aprendermos a discernir cada uma delas para vivermos essa religião pura e sem mácula. Versículo 12, capítulo 1. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. As provas vão nos levar a vitórias ou derrotas. Podemos passar as provações e sermos aprovados quando estamos perseverando e entendendo que elas foram colocadas por Deus para que a nossa fé seja fortalecida e crie raízes para que vivamos o Evangelho em toda a sua profundidade. A palavra de Deus diz que nós receberemos a coroa da vida se aprovados e receberemos algo que o nosso Deus prometeu a cada um dos seus filhos perseverantes e que passam essas provações com consciência de que elas são absolutamente necessárias para o nosso crescimento. Mas Tiago diz mais. Quando você é tentado, não deve pensar desta forma. Eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Há dentro de nós essa inclinação ao pecado. Há dentro de nós essa inclinação a cedermos a todo tipo de opressão, de sutileza maligna ou de convite a uma vida de pecado. Não é Deus que nos tenta, mas a nossa própria cobiça, essa própria inclinação que está sendo trabalhada dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Quanto mais alimentamos o nosso coração, quanto mais alimentamos o Espírito, quanto mais alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus, vamos fortalecendo o homem interior para que ele tenha vitória sobre essa nossa herança da natureza adâmica. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Pecado nos leva à morte. Jesus veio intervir esse processo de condenação que todos nós estávamos debaixo por causa da queda do homem. Jesus veio nos dar a vitória sobre a morte. Jesus veio nos dar a vitória sobre o pecado. Então, nós precisamos nos sujeitar à inspiração, à direção do Espírito Santo de Deus e reconhecer que as tentações não vêm de Deus, mas vêm do nosso próprio coração. Provações e tentações. As provas permitidas por Deus, as tentações são inclinações dos desejos do nosso próprio coração. Precisamos ter alegria, e o texto diz que precisamos viver com felicidade e com alegria a perspectiva da aprovação. E diz que nós devemos ter a vitória sobre o pecado, e nós só podemos ter a vitória do pecado com a ajuda do Espírito Santo de Deus e com o poder de Jesus em nossos corações. Que seja assim, que eu e você consigamos viver as provações de maneira perseverante e termos vitória sobre o pecado em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente aos espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.